E estamos começando mais um podcast aqui no canal De Tudo Um Pouco na Europa. E quem nos segue lá no Instagram já deve ter visto que eu deixei um spoiler falando sobre esse podcast. Se você não nos segue, corre lá no Instagram e siga-nos nas nossas redes sociais, De Tudo Um Pouco na Europa. E para você que quer saber um pouquinho mais sobre passo a passo de cabelo, essa área da estética e beleza, também temos nosso canal no YouTube, Black Cia Beauty, e o Instagram também, Black Cia Beauty. E nosso entrevistado de hoje é o Renato Francksen. Falei certo? Falou certo. Um sobrenome chique desse, né? Tem que falar bonito. E ele também é profissional da área da beleza. Vou passar a palavra já para ele, para se apresentar um pouquinho, né? Para os nossos convidados, que tem muitas curiosidades a respeito dessa área e de também saber um pouquinho sobre o ponto de vista, claro. Porque é bem individual isso, né? E vai ser muito enriquecedora a sua experiência, não só para mim, mas para todos que têm essa curiosidade. Que bom. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, finalmente, né? Depois de 9 meses. Eu sou o Renato Francksen, sou profissional cabeleireiro, sou educador na nossa área da beleza e estou aqui também em Portugal, trabalhando na nossa área, graças a Deus. E hoje a gente está aqui para bater um papo legal sobre a nossa profissão, sobre como tudo vem se desenhando até esse momento. É verdade. E é importante a gente bater um papo assim, porque, como eu disse, a experiência é muito pessoal. E a gente, às vezes, fica intimidado com o que a gente ouve, né? Antes de vir, a gente assiste muito vídeo. Era uma coisa que eu fazia dia e noite. E eu também, foi assim que eu encontrei vocês, foi assim que eu conheci vocês, foi fazendo esse estudo, né, sobre a questão da imigração e principalmente pesquisando sobre a nossa área aqui, né? E aí já uma dica, né, networking, né? Eu acho que é extremamente importante. Graças a Deus hoje a gente tem uma ferramenta sensacional que é a internet à nossa disposição, e fazer a pesquisa é extremamente importante, entrar em contato com as pessoas. Eu brinco quando eu converso lá com a minha colega lá no salão, que ela já está lá na cidade que eu moro há muito tempo, e quando eu cheguei eu já conhecia um monte de gente, principalmente da nossa área, por isso. Porque antes de vir, eu já fiz uma pesquisa, já entrei em contato. Claro, teve pessoas que me responderam, teve pessoas que não, mas muitas delas, hoje eu tive a oportunidade de fazer amizade, somos parceiros de trabalho lá e nos tornamos amigos, né? Que legal. Então é importante você usar a ferramenta internet a nosso favor também. É verdade. Mas, sem adentrar muito assim nesse assunto, né, sobre a imigração e como tem sido as experiências dele aqui, vamos começar do começo, né, sendo bem redundante. Eu gostaria de perguntar para você, Renato, começando lá do comecinho da sua carreira, o que te fez ingressar na área da beleza? Qual foi a sua motivação? Então, a gente tem que ir, né, bem por partes mesmo. Na verdade, eu com 15 anos eu já comecei a trabalhar, mas num setor da informática. Eu trabalhava com comunicação visual na época e fui passando por etapas, sempre trabalhando nessa área. Depois eu fui para trabalhar com sistema, né, com software para restaurante. E aí, dentro de todas as áreas que eu trabalhei, eu sempre fui para a área educacional também. Então, eu trabalhava nas empresas e era... uma das minhas funções era transmitir o conhecimento para os novos funcionários, ou até mesmo, por exemplo, quando eu fui para o setor de restaurantes, era para a implementação do software de gerenciamento. Então, eu ia lá, a minha responsabilidade era coordenar a equipe e já treinar, desde o garçom, passando pelos caixas, gerente, até a pessoa que ia administrar. Então, na verdade, depois de muito tempo que eu vim descobrir que, na verdade, a minha veia mesmo, assim, perguntar o que você é, eu sou um educador. Só que a área da beleza sempre foi algo que já eu tinha um olhar carinhoso para essa área, né?
E aí eu sou de São Paulo, né? Sou de São Bernardo, fui criado em Peruíbe, no litoral. E aí aos 17 anos eu fui morar em Fortaleza, que é a terra do meu pai e tal. A gente foi para lá. Lá eu continuei trabalhando no meu ramo, né? Desde de sempre, que era alguma coisa na área de informática. E aí eu tinha um carinho por essa área da beleza. E já tinha tido negócios, tanto na área de informática como na área de restaurante. E aí, por que que eu fui para a área da beleza? No primeiro momento, porque eu já tinha um carinho, e também quem tá de fora, olhando a área da beleza, tem a sensação de que é uma área que dá muito dinheiro. Não quer dizer que não dá, mas também não é tão fácil como a gente imagina que é. E aí, eu tenho um grande amigo que a gente já teve negócios juntos e falamos, né? Poxa, a gente já tinha pensado sobre isso, vamos olhar com carinho a área da beleza. E aí a intenção, na verdade, era montar um salão e eu iria administrar o salão. Só que, para administrar o salão, eu pensei, eu preciso, no mínimo, entender do negócio, né? Na minha cabeça era o quê? Se está lá uma cliente, um profissional, tem algum conflito, eu preciso ter conhecimento daquilo para entender quem vai estar falando, quem está correto, quem não está. É aquilo que eu costumo dizer, né? Você vai montar um restaurante, no mínimo você precisa saber fritar um ovo, por mais que você vá só administrar, né? E aí eu fui fazer o curso de cabeleireiro, né? Isso foi em 2013. Comecei o curso no segundo semestre de 2013, lá na Embeleze, e aí comecei a fazer o curso, e aí o que acontece? No curso, eu nunca me imaginei que eu iria exercer a profissão. Eu fui fazer o curso para ter conhecimento, né? Poder administrar para poder administrar os profissionais e tal, e eu olhava assim, eu sou canhoto, já começa daí, tudo para mim é o contrário. E eu disse, mas vou lá, né? Vou fazer o curso. Sempre quando eu escolho fazer algo, eu me dedico. E aí já começou aquela sementinha que foi o quê? No curso, a professora vinha e fazia uma explicação. Olha, pessoal, vocês têm que fazer assim, assim, assado. Sei lá, fazer uma escova. Segura aqui, né? O secador é nessa posição e tal. Por mais que eu não soubesse fazer ainda, mas eu sempre tive uma facilidade do entendimento e transmitir esse entendimento. Então, as colegas tinham dúvida daquela primeira explicação que a professora deu. Eu conseguia replicar essa explicação, transmitir aquilo que a professora falou. Então, elas conseguiam de uma maneira absorver. mais fácil, por outro caminho. Isso. E aí, no começo, aí a própria professora lá do curso de cabeleireiro falou, olha, você tem perfil para educar. Só que naquela época eu ainda não tinha esse entendimento da frase que eu falei no começo, né? Que eu sou educador. Eu dizia, mas como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Eu vim aqui aprender. Beleza. Fui fazendo o curso, e aí, quando foi em 2014, já 1 ano de curso, na época eu fazia faculdade de Direito. Olha aí Nossa! Né? Mas enfim, eu já estava no 3º semestre de Direito quando eu entrei para o curso, porque na verdade eu ia administrar o salão, né? Ia fazendo minha faculdade, administrar o salão como negócio. E aí, quando chegou na parte do curso de corte e de cor, né? Quando veio a colorimetria e quando eu peguei na tesoura, que eu comecei a cortar ali, eu me apaixonei. Sério? Só que ainda assim, a intenção era montar o salão para eu administrar. Tive uma oportunidade, né? Surgiu de assumir um salão para fazer na parte de você arrendar, né, o salão e dar continuidade ao que já estava. E aí foi quando eu percebi a dificuldade, porque eu estava começando o curso, então eu ainda não era profissional. O que eu precisava? Encontrar profissionais para trabalhar no salão para eu administrar. Eu iria ser como o dono do salão e administrar. Foi aí que eu percebi a dificuldade de você encontrar os profissionais para trabalhar e você administrar. Foi quando o meu pensamento começou a mudar. Foi exatamente no mesmo
tempo que eu percebi a dificuldade que é você investir na área da beleza sem você ter o conhecimento, sem você realmente ser o profissional, e ao mesmo tempo, durante o curso, eu fui me apaixonando pela profissão. E aí as coisas foram mudando, as ideias foram mudando, e aí eu falei pro meu amigo, olha, vamos deixar essa ideia de stand-by, eu vou primeiro realmente me tornar um profissional. E aí eu fui ser assistente. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer, né? Comecei a aprender mais, e aí me apaixonei pelo universo das cores, pela tesoura, né? E aí foi fazendo aquela transição. Trabalhei 1 ano como assistente, fui para um outro salão que era mais focado em cor, e aí comecei a aprender, comecei a fazer curso, sempre estudando, e todos os salões que eu passei, as pessoas falavam a mesma coisa. Você tem o perfil para educar. Eu disse, como que eu vou educar uma coisa que eu não sei, né? Na cabeça. A voz não se calava. Isso, e aí fazendo curso, e aí eu fiz um curso de quase 1 ano, principalmente focado em cor. E até que quando eu comecei a ser assistente em 2014, né? E passei 1 ano num salão, depois mudei. Eu sei que quando foi em 2016, por conta de algumas mudanças, eu cheguei em um salão e aí disseram para mim, não, mas a gente está precisando de profissional. Eu disse, não, mas eu ainda tô no começo, né? Tem 1 ano e pouco de profissão e tal. Não, mas vamos fazer aqui uma experiência. Me deram uma cadeira e disseram, tá aqui, você é cabeleireiro, é você que vai decidir. Né? Então, quando a cliente chegava para fazer a cor, para fazer aí eu, meu Deus, sou eu que tenho que saber agora, né? Você já tinha um breve conhecimento, mas aquilo me instigou a estudar mais. E aí eu continuei fazendo curso. E aí foi quando eu comecei a evoluir na profissão. Perdeu o medo com a prática? Fui perdendo o medo, fiz muita cagada, claro, né? Normal. Mas fui aprendendo com os erros e aí fazendo cursos e evoluindo. E aí, todo curso que eu fazia, o próprio professor percebia e me falava de novo aquela mesma coisa. Você tem o perfil para educar. E aí foi então quando eu pensei também, eu vou procurar uma marca para eu, né, me aliar e já começar um processo para ser um educador. Só que, claro, o meu pensamento, primeiramente, era o quê? Um pensamento bem egoísta, que era o quê? Nenhuma marca vai pegar um profissional e colocá-la para representar sem capacitar esse profissional, né? Então, eu já fui pensando no quê? Na capacitação que eu iria ter. Sim. E assim foi, eu fui fazendo cursos e tal. E aí, já como, né, já era cabeleireiro, já era, enfim, um profissional trabalhando no começo de carreira, sempre gostei de estudar, sempre gostei de evoluir, e aí, de tanto as pessoas falarem, né, você é um educador, tal, aí realmente eu procurei esse caminho. E aí comecei, né, passei nos processos seletivos, e aí, em 2018 eu comecei a atuar como educador de uma marca de cosmético, né? Na Keune, que é uma marca que muita gente conhece, uma marca holandesa que está presente em vários países. E inclusive aí, aqui em Portugal também, né? Aqui em Portugal também, sim. E aí eu comecei esse processo lá em Fortaleza, atendia o Nordeste, então eu tanto era cabeleireiro, atendia no salão, como trabalhava a parte educacional. Claro, eu tive toda uma preparação na marca para poder ser colocado no mercado como um educador, né, um porta-voz da marca. E aí eu evoluí muito como profissional, e aí eu me descobri. Aí foi neste momento que eu entendi, caramba, fui fazer uma reflexão, que foi aquele assunto que eu falei no começo, né? Aí eu pensei, poxa, todos os ramos que eu trabalhei me colocaram para transmitir o conhecimento. E foi aí que eu descobri. Hoje eu sou cabeleireiro, não me vejo fazendo outra coisa, amo o que eu faço e amo ser um educador na nossa área. Mas se um dia, Deus me livre e guarde, acontecer algo que me impeça de ser cabeleireiro e eu vá ter que fazer qualquer outra coisa na minha vida,
provavelmente aquilo que eu for fazer, eu vou acabar indo para a área educacional daquela atividade também, porque é o que eu, É o que te move, é o que eu né? sou, entendeu? Uhum. Então, para mim, sempre teve essa facilidade da transmissão do conhecimento, né? Entendi. Uma coisa que já tá na sua veia, né? Sim. Antes mesmo de você saber, você já transmitia isso. Isso, entendeu? E aí, claro, demorei anos para chegar nesse entendimento, né? E aí, graças a Deus, fui evoluindo, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, que é o maior mercado para qualquer área no Brasil, né? São Paulo é a vitrine, é onde você evolui, cresce, e aí lá trabalhava também, atendia no salão e trabalhava como educador, então tive a oportunidade de estar sempre presente nos grandes salões de São Paulo, transmitindo conhecimento, dando curso na própria academia da marca, e aí fui evoluindo, mas aí eu tenho que voltar um pouquinho na questão de por que estou na Europa, né? Desde 2016 que eu já pesquisava Portugal. Por quê? Por que a gente escolhe Portugal? Qual foi a sua idioma, motivação para vir para cá? Primeiro idioma, porque eu particularmente, eu cometi um erro muito grande na minha vida, que foi o quê? Eu nunca dei atenção para o inglês, né? Já estudava na escola, mas nunca me dediquei, nunca depois fiz um curso, nem nada, então hoje eu sinto muita falta. Então já é uma dica para quem está nos assistindo. Se você tem a intenção de sair do Brasil ou não, mas para sua evolução profissional e principalmente pessoal, estudem o inglês. Né? Eu acho também pelo fato a gente não precisar, né? Como o Brasil é muito grande, todo lugar que a gente se locomovia, a gente estava, tipo assim, acomodado. Isso, mas hoje... Aqui, como a fronteira é bem próxima, a necessidade é maior. Com então, certeza, consequentemente, as pessoas buscam mais, né? Buscam mais. A gente percebe que as crianças aqui, né, dos portugueses, eles são bilíngues, né? Sim. Porque eles já têm aquela facilidade. Também acaba sendo uma necessidade. Sim, uma necessidade. A gente já não tinha essa necessidade. Hoje a gente vive num mundo extremamente globalizado, conectado, né? Então, a gente precisa desse idioma. É uma língua-mãe aí, né? Sim, com certeza. E hoje eu já perdi oportunidades aqui na Europa por não falar o inglês ainda. Mas então, o que te motivou a vir para cá? E aí, o que me motivou? Sempre tive uma vontade de fazer uma experiência fora do Brasil. Em primeiro lugar, era isso. Conhecer outras culturas. Eu nunca tive aquela intenção de vou sair do Brasil, vou ficar rico, vou lá me matar de trabalhar... economizar cada centavo para voltar para o Brasil, comprar terrenos, casa, fazenda, que ainda muitas pessoas têm. Isso para mim nunca foi. Eu sempre quis o quê? Conhecer outras culturas, conhecer outros países, ter a oportunidade de exercer o meu trabalho em outras culturas para ter um outro entendimento de como são, né, cada mercado. E aí, naturalmente, a gente pesquisa Portugal por conta da facilidade do idioma, pela facilidade ali, você se sente mais confortável em fazer uma mudança como essa, né? E aí comecei pensando ali 2016, 2017, aí depois até comecei a visualizar outros países, e aí depois fui dando uma esfriada, fui para São Paulo. Estava ali nos últimos 3 anos em São Paulo, né? Fiquei lá de final de 2019 a final de 2022. Só que aí eu tive uma oportunidade, por isso que eu falo assim, claro, cada um tem sua história, tem, né, sua trajetória. Talvez o meu caminho tenha sido um pouco mais fácil do que de muitas pessoas, porque uma das minhas melhores amigas já tinha vindo no ano passado, então ela já tinha trilhado todo aquele processo e me deu todo o fio da meada, o que eu tinha que fazer, os documentos que eu tinha que ter no Brasil para já chegar aqui e dar continuidade. E, na verdade, aí eu fiz um processo assim, eu disse, eu vou lá para pelo menos ver como é,
Tanto que eu coloquei minha passagem para 30 dias e disse, vou analisar, né? Qualquer coisa eu volto, mas é aquela coisa, eu já vim preparado para ficar, mas ao mesmo tempo preparado Mas não 100% para voltar. certo, né? Então, e aí as coisas foram acontecendo e realmente eu vim. Só que o que eu digo que facilitou minha vida? Quando eu cheguei, já tinha um lugar para eu ficar. Que é Muito uma das importante. coisas que é o mais difícil aqui. A moradia, talvez. eu acho que está sendo a Hoje principal é dificuldade o principal, hoje em dia. né? Por dois motivos, a escassez Isso. e os preços E os altíssimos. preços, por conta da procura. Então, assim, claro, a gente vai entrar aqui em alguns detalhes. É extremamente importante que as pessoas que estão nos assistindo tenham entendimento que eu, particularmente na minha vida, costumo trabalhar com transparência em tudo, você também. Então, a gente fala a verdade. Só que muitas vezes as pessoas que estão assistindo, elas não querem escutar a verdade. E aí começa aquela coisa, vocês estão aí, não quer que ninguém venha. É verdade. Né, vocês só querem colocar dificuldade. Não, eu vou de qualquer jeito, gente. É engraçado que a gente tenha ouvido assim, eu pelo menos também quando eu pesquisava, percebia os dois extremos. Pessoas que abominavam a entrada de novos imigrantes brasileiros aqui. Não venham, você pensa que é tudo festa, não sei o quê. Era bem negativista, bem pessimista. E a outra parte que só contava a fantasia. Também vem, que é maravilhoso. Então, assim, a gente tá aqui realmente para contar a realidade. E os dois lados da moeda, né? Sim, que nem tudo são flores, mas também não é um mar Tudo na vida não é um terror. É uma questão de perdas e ganhos. Não é natural. Você tá no Brasil, você tá no seu bairro. Você saiu do seu bairro, foi pro bairro vizinho, vai ter perdas e ganhos. É verdade. Você saiu da sua cidade, foi para uma outra cidade, tem diferença. Você saiu de um estado e foi para outro, vai ter diferença. Só que nós estamos falando de atravessar um oceano e mudar de culturas. Você está longe da sua família, você está com pessoas com pensamento completamente diferente. Então, a preparação psicológica é fundamental. Talvez o principal. É verdade. Óbvio que não adianta vir com o psicológico sem ter, no mínimo, uma reserva financeira. Mas, então, é uma coisa que tem que andar lado a lado. Mas acaba sendo o principal. Preparação. Porque, às vezes, a gente você deve ter ficado sabendo também de histórias de pessoas que voltaram com um bom poder aquisitivo, porque não aguentou. Não teve a cabeça. Então, eu acho que ainda acaba sendo mais que E todo dia a gente vê essas histórias, porque antigamente, quem saía do Brasil, geralmente, eram pessoas que não tinham, muitas vezes, nem tinham uma profissão, era muito mais aventureiro. Então, aquelas pessoas que ou no Brasil tinham uma situação extremamente difícil. Então, se você já passa dificuldade a sua vida inteira, passar dificuldade, só mudar de lugar e passar dificuldade é um natural para ela. Então, ela vai... É melhor passar dificuldade na Europa. Só que o que a gente percebe hoje, cada pessoa vai ter o seu motivo para pensar em mudar de país. Cada um tem a sua história... E vou por conta de segurança, vou por conta da política, vou porque quero conhecer o mundo. Cada um escolhe um motivo fundamental para isso. Só que o que a gente tem, pelo menos é o que eu tenho percebido, talvez vocês também, é que boa parte das pessoas que estão vindo nos últimos anos são pessoas que tinham uma vida estável, né? Tinha um rendimento, muitas vezes tinha uma profissão que ganhava bem, tinha uma empresa, e por algum motivo decidiram vir. E o que acontece? É aí que eu volto a falar também do meu exemplo, né? Que é o bem parecido com o exemplo de vocês também, verdade. que é o quê?
Graças a Deus, nós ainda vamos entrar mais a fundo nessas questões, dessas diferenças da nossa profissão, mas quer queira, quer não, graças a Deus a gente chegou e pôde atuar na nossa área. Né? Que também não é fácil, nós ainda vamos entrar nesse assunto, mas já é uma diferença comparada a outras pessoas. E tem que né? se sujeitar. Que tem que se sujeitar. Aparece, tem gente né? que vem, que trabalhava em escritório, no ar-condicionado, é dentista, é advogado, arquiteto, engenheiro. Conheço várias pessoas que tinham uma profissão e quando chegam aqui precisam sobreviver. E aí vão trabalhar no que tem. Né? E aí vão trabalhar na fábrica, vão trabalhar em restaurante, que é uma profissão digna. Sim. Eu trabalhei, já fui no Brasil, trabalhei de garçom, já fiz muitas coisas e é digno. Aquilo que bota o arroz e feijão na sua mesa é digno. Com certeza. A diferença é que nós no Brasil temos uma visão diferente, né, das profissões. Então, muitas vezes, aquilo que eu falo, aquela pessoa que sempre trabalhou no braçal no Brasil, sempre foi da correria, sempre trabalhou no comércio, sempre chega aqui, para ele é mais fácil, ele vai trabalhar na fábrica, vai trabalhar na obra, vai trabalhar... Mas aquela pessoa que sempre teve uma vida profissional mais tranquila, aquele negócio que entra às 8, sai às 5... Uma qualidade de vida superior. E, às vezes... tô aqui no ar-condicionado, sentadinho, bonitinho, chega aqui e precisa enfrentar uma fábrica, um restaurante, essas pessoas têm dificuldade. Então é isso que eu falo, que é a preparação psicológica. Você precisa se preparar para que talvez você não vai exercer a sua profissão. Pelo menos, né? Por uma fase, Pelo menos, né? por uma fase. Você vai precisar fazer o que for preciso, né? E muitas vezes, como eu falei, o meu caminho, talvez eu não seja um exemplo muito grande. Por quê? Porque eu tive algumas facilidades, né? Eu já cheguei aqui, então eu já tinha um lugar para ficar. E aí foi mais fácil. Depois que eu cheguei aqui, aí realmente a gente procurou um apartamento maior, tivemos tempo para isso, para esperar, encontrar um valor. E mesmo assim... Para nós já era barato, mas comparado com um ano antes já não era tão barato assim. Já estava aumentando. Já estava aumentando. Mas eu né, vim com pouco dinheiro, que é uma coisa que eu aconselho as pessoas a não virem. Né? Que você sempre você acha que as coisas vão acontecer. Né? Se eu parar para pensar, estou aqui hoje, está completando 9 meses que eu cheguei. E exatamente hoje literalmente, no dia de hoje, completa 9 meses que eu cheguei. A gente comentou até qual foi o tempo, a gente demorou para se conhecer o tempo de gerar uma criança. 9 meses. E detalhe, é isso que eu falo da preparação. A gente já conversava antes de eu vir. Quando eu decidi, eu tô indo. Escolheu a cidade? Escolhi. Aí eu comecei já a pesquisar. Eu disse, não, eu quero ir e exercer a minha profissão. Então eu comecei a pesquisar YouTube, Instagram, e fui encontrando vários profissionais e fui entrando em contato. E aí, como eu falei, teve pessoas que responderam, teve pessoas que não responderam, teve pessoas que deu algumas dicas, teve pessoas que a gente criou ali uma afinidade e continuou um diálogo e começamos a ter ideia, e aí como estamos aqui hoje, a questão foi realmente que as coisas não são fáceis, né? Não foi por outra coisa, aquilo que eu brinco. Hoje, para quem está nos assistindo e está começando a entender como funciona Portugal, eu moro em Leiria, que é uma cidade no centro do país, né? Eu estou a 140 quilômetros de Lisboa. Quando eu cheguei, eu até fui passear, tal, ali nos primeiros dias, mas de janeiro para cá foi só correria e não foi tão fácil. Então muitas vezes eu ainda não conheço Lisboa, não vim passear em Lisboa, vim 2 vezes em Lisboa resolver assuntos específicos, né? Então 9 meses depois que a gente conseguiu combinar de vir, não foi por falta de vontade, foi por uma questão de logística de vida mesmo. Então assim,
Claro, as pessoas veem a gente passeando, porque realmente algumas coisas são mais fáceis, Sim. né? E também tem muitas opções Tem aqui muitas gratuitas, opções, né? De passeio em lugares bonitos. queira ou não, se a gente fizer uma comparação, mercado, quando eu faço uma comparação do que eu pago aqui comparado com o que eu pagava no Brasil, mas assim, claro, sempre lembrando, não é para estar fazendo conversão, é baseado naquilo que você está ganhando para aquilo que você está pagando. Realmente, muita coisa, eu particularmente, eu como melhor, eu bebo melhor. Não que eu esteja saindo. É raro eu ir para um restaurante. Mas em casa eu como muito bem. Então, quando você faz essas comparações e a gente posta e não sei o quê. Óbvio, na maioria das vezes a gente vai postar o que é bacana, o que é legal. Eu não vou estar postando no dia que eu tô deprimido, porque eu tô longe da minha família, que eu tô lá enrolado no meu lençol, passei o dia chorando. Porque acontece e vai acontecer. Tá? Então, você não vou estar postando isso. Sim. Então, por isso que eu falo, a gente precisa também filtrar muito as informações que a gente está vendo. Quando você escutar alguém que está falando os pontos negativos, porque preste atenção também. Não fica só assistindo aquele vídeo de do YouTube, né? Que tá lá, o que eu compro com 10 euros? Daí, não se compra muito mais coisa com 10 euros não, tá? Isso acabou. Entendeu? Então, tem todos esses detalhes, No né? geral, você tem vivido o que você esperava aqui? Ainda falta muito? Superou as expectativas ou ainda não? Ainda está dentro do que eu esperava, porque eu conversei bastante. Como eu falei, eu já tinha uma pessoa aqui que Veio já com o tinha pé no chão, né? passado... A pessoa já tinha trilhado todo o caminho das pedras. E aí ela falou, olha, vai ser assim, assado, cozido. E mesmo assim, né? Eu, assim que cheguei, consegui encontrar um salão bacana, né? Estou nesse salão até hoje, mas os primeiros meses foram difíceis. Mesmo com toda essa preparação, Mesmo com toda essa preparação, aqui. Trouxe uma reserva e a reserva não foi o suficiente, porque a minha reserva que eu trouxe, dentro dos custos de vida que eu tinha aqui, ela dava para, no máximo, 3 meses, né? E aí, os primeiros meses eu fui precisando usar essa reserva e chegou uma hora que ela acabou e hoje eu vivo literalmente já do meu trabalho aqui. Eu já não tenho mais uma fonte de renda externa e nem reserva que eu trouxe. Agora, falando sobre fonte de renda, no seu ponto de vista, porque a gente estava falando sobre essa diferença, né? Das regiões norte e sul, e também da experiência individual de cada um. Como funciona essa questão de salários aqui, que você acha? Sua experiência. Aqui tem bastante já salões que tem uma administração brasileira e tem os salões que são portugueses. Então, muitas vezes existem duas formas. Eu percebo que, pelo menos lá na região que eu moro, alguns são através de salário, contrato de trabalho, e aí muitas vezes você vai ter um salário fixo para trabalhar. Sim. E em alguns casos é comissão. Então, depende. Uma coisa que eu percebi e senti uma dificuldade que foi o quê? No Brasil, a gente consegue ter uma carreira segmentada. Que nem eu, por opção, eu faço corte e cor. Né? Só que quando eu falo cor, eu faço coloração, descoloração, ruivo, loiro, enfim. Tudo que for fazer de cor no cabelo, eu faço. E corte também, corto curto, médio, longo, cacho, tal. No Brasil, a gente vê profissionais que conseguem segmentar ainda mais. Tem aquele profissional que só corta curto e ganha muito bem e tem uma carreira estável. Profissional que só faz o moreno iluminado e a agenda tá cheia. E o profissional que só trabalha com ruivo. Aí eu percebi que aqui não é assim, né? E principalmente dependendo do salão que você vai conversar para começar a trabalhar,
eles sempre priorizam aquele profissional que faz mais processos, que faz mais trabalhos. Mais diversificado na área, né? Então, pra cá, eu já me sinto mais limitado. Entendeu? Entendi. Então, eu tenho colegas que fazem tudo, né? Faz penteado, maquiagem, já faz sobrancelha, faz cílios, né? E aqui é muito comum você encontrar principalmente as manicures que fazem depilação, faz os cílios, engraçado. Faz sobrancelha. Esteticista, né? aqui também inclui unha. Inclui a unha, já é um padrão. Então, ela faz um leque de serviços mais, né? E, consequentemente, em cada cliente, ela acaba ganhando mais. Então, eu já tenho uma certa dificuldade porque eu sou um pouco mais limitado. Eu só trabalho com corte e cor. Entendeu? E para sua contratação, qual foi a sua experiência? Assim, o que foi exigido de você? Você precisou apresentar algum certificado, alguma coisa? Porque no canal muita gente pergunta, precisa levar meu diploma? Na verdade, quando eu cheguei, eu comecei a conversar com alguns salões, mas um dos primeiros interesses que eu tive também foi que seria da parte educacional. E aí, para ser educador, eu tenho que fazer um curso específico aqui, que é o curso de formador, que é como eles chamam aqui. E aí, para isso, eu tenho que validar os meus certificados, né? E aí tem algumas diferenças. A forma como está lá o meu do ensino médio, eu vou ter que pedir lá na escola no Brasil para que altere a forma das notas e tal. Eu deixei isso um pouco em stand-by. Mas do salão em si, também no Brasil já nunca me exigiram o meu certificado, né? Claro, a gente precisa ter, porque se chegar uma fiscalização, eu preciso comprovar que eu tenho. Então, óbvio, eu mostrei no salão. Mas o principal, eles acompanham o nosso trabalho. Hoje a nossa maior vitrine é o quê? O Instagram. E claro, ali no dia a dia. Você fez o teste? A gente conversou bastante, ela viu meu Instagram, viu todos os meus trabalhos. E lá no dia, já não foi nem o teste, a gente combinou, vamos trabalhar? Vamos. E aí eu já comecei, a primeira coisa que eu fiz já foi cortar o cabelo dela, cortar o cabelo da nossa outra colega, e já fizemos uma cor, e assim foi. Aqui as pessoas vão muito mais acreditar também no que você está falando, na sua capacidade. Agora, tem casos que eles exigem, dependendo do salão, que você vai fazer um teste... Foi o meu caso. Fazer uma escova. Mas realmente, tal. né? É um procedimento assim meio clichê, mas não dá pra saber, né? Não dá pra saber, no né? serviço qual a sua capacidade. Mas no dia a dia, né? E me perguntam também, Renato, eu creio que com você também não aconteceu, sobre a remuneração. Não tem isso, né? Você começou e já começou a valer dali. Assim, o teste em si, eles não pagam pra você fazer nada. Mas eu acho que, como a gente estava conversando, que esse receio de quem pergunta sobre remuneração... Esse receio de quem pergunta sobre remuneração, de repente, pode ser por ouvir a história de pessoas que, de repente, trabalham em outras áreas. Em outras áreas, que é diferente, uma semana, às vezes, tem gente que pede para fazer o teste e no final fala, não gostei do seu trabalho. Faz a pessoa trabalhar ali uma semana. No nosso caso, não. No meu caso, já teve de eu conversar com profissionais e tal, que foram fazer testes, mas é aquilo. Você vai lá e vai fazer um trabalho. Muitas vezes eles pedem que você leve a modelo e pede, olha, eu quero que você faça uma cor, quero que você faça um corte. Né? Geralmente ele foca, o que é que você sabe fazer? Sei cortar cabelo curto. Então traz uma modelo e executa um corte curto. Você vai fazer aquilo naquele dia, né? Muitas vezes você vai lá, em 1 hora você cortou o cabelo, mostrou e, beleza, tá aprovado, não tá aprovado, tal. Mas não necessariamente que você vai ficar 1 semana trabalhando. Pelo menos comigo não foi assim e não conheci ninguém da nossa área
que passou por isso. Então, gente, assim, na nossa área, se pedem para fazer um teste, de um serviço ou 2. Agora, se pedirem para fazer uma experiência de aí em outras áreas, né? Porque não existe experiência de cabeleireiro ficar uma semana. Exija um pagamento, pelo amor de Deus. Você tá não se deixe enganar. Você tá trabalhando, você Né? tá executando, né? Então, eu acho que para nossa área é diferente. Em relação à documentação, foi muito difícil você conseguir? Porque a gente só consegue dar início a qualquer trabalho aqui, devido à fiscalização e tudo. Até como Uber, né? Sim. Diferente do Brasil. É muito mais difícil. A gente precisa de ter um certificado, fazer um curso. Não e é assim da tão autorização, fácil. né? Então a gente precisa da documentação ali básica, né? Que é o NIF, NIF. Falando de documentação, como eu falei, né? No meu caso, eu já vim com o caminho das pedras. Então, quando eu cheguei, a minha amiga já tinha passado por todo o processo e ela me explicou, você vai ter que fazer assim, assim, assado, né? Você tirou alguma coisa no Brasil, então, antes de vir? Não, eu já cheguei aqui e aí ela me passou o contato de uma pessoa que trabalhava. Porque na verdade o que acontece? Você precisa de alguém para assinar, né, os atestados, e essa pessoa precisa ou ser um cidadão daqui ou ter a autorização de residência. Então você sempre vai precisar de alguém. Sim. Né? Algumas pessoas, se você tem um amigo que já está aqui com essas condições, né, esses critérios que se pede, seu amigo vai poder fazer por você. Senão você vai ter que procurar alguém para fazer isso. Que trabalhe com isso. Virou um trabalho. Sim. E não quer dizer que a pessoa não mereça receber por isso. Ela está executando um trabalho. Então foi Até mais tranquilo. porque é sempre bom deixar uma coisa bem clara. Essa pessoa que está assinando lá por você, ela está se responsabilizando. Porque durante um período, até você conseguir ir lá e depois e realmente tirar o nome dela lá de como seu responsável, ela literalmente fica responsável por você. De verdade. Então, você chega num país, ninguém te conhece e você quer que a pessoa vá lá fazer por você, então isso acabou virando realmente muitas vezes um trabalho. E como tudo na vida, né? Às vezes sai mais barato você pagar, né? para fazer, porque literalmente o que você vai se desprender é de dinheiro. Às vezes você não gasta dinheiro, mas cria uma dívida que dinheiro nenhum vai pagar. É verdade. Né? Dever favor, então, né? Dever favor e tal. E é um favor que muitas vezes não é qualquer pessoa que vai fazer para você. Disposta, é verdade. Então, claro, tem pessoas que já estão exagerando nos valores e tal. Sim, mas ainda você encontra pessoas que fazem esse trabalho de uma forma séria. Então, graças a Deus, eu encontrei uma pessoa que fez tudo de uma forma séria. E foi tranquilo. Porque também eu já ouvi de casos de pessoas que pagaram e não receberam. Tem esses golpes também. Mas aí complicado. a gente entra numa outra questão também, que é o quê? A gente meio que está acostumado a sempre ter a sensação de que está saindo ganhando de alguma forma, né? E aí você tem lá, é sempre bom o quê? Você sempre vai encontrar alguém aqui que já passou pelo processo. Então, muitas vezes a pessoa conhece alguém. Olha, eu vou te indicar fulano, né? Então, as indicações é mais segura. Né? Muitas vezes a pessoa vê lá, fulano cobra tanto. Aí aparece lá um outro anúncio, o cara cobrando a metade do preço. É pra se desconfiar. Aí você, vou ganhar, vou economizar metade. Vou pagar, eu não paguei nada antecipado. Vou pagar, que é a mesma coisa, questões dos aluguéis, né? Você começa a pesquisar lá na região que você quer morar. Tá lá, tudo ali por ali tá entre 500 e 600. Aí você vê um de 300... mas tem que pagar antecipado. Poxa, você tem que... Mas por que esse tá no mesmo prédio, é o mesmo padrão e esse vai ser metade? Tem que desconfiar, né? Quando a esmola é demais... E muita gente tem caído nesses golpes, né? É por isso que eu falo, é a preparação psicológica e aliada à preparação financeira.
Eu sei que muitas vezes a pessoa por algum motivo porque quer sair do Brasil, mas não façam loucura. Sempre eu falo a mesma coisa. Eu quero que as pessoas venham, mas eu não quero que as pessoas venham para passar dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu sou solteiro, eu não tenho filho, e mesmo assim eu precisei de um apoio de amigos, continuo morando com amigos, porque não é fácil. O que a gente vê muito são pais e mães de família vindo com criança sem uma preparação psicológica, sem uma preparação financeira e chega aqui e está passando dificuldade. E aí fala mal do país, né? É isso que eu não quero ver. Eu não quero ver ninguém vindo para cá para passar dificuldade. Entendeu? Então, por isso que a gente fala e sempre vai bater na mesma tecla. Se prepare psicologicamente, financeiramente. Se você tem filho, tem que ter cuidado. Tá difícil arranjar creche, tá difícil arranjar escola. Tem a época certa para conseguir as coisas. Sim. Então, é diferente do Brasil, né? Não faça loucura, né? E assim, por isso que eu falo meus exemplos, porque realmente eu vim, uma amiga e irmã que eu tenho, então ela me recebeu e Foi tal. uma exceção o seu caso, né, Mas Renato? tem muitas vezes que você escuta. Eu já conheci pessoas que disseram: nossa, eu tinha um amigo que disse que ia me receber e quando eu cheguei aqui, não foi da forma, né? Infelizmente, a gente vê as histórias e acompanha e conhece, vê, conversa com a pessoa que disse: olha, aconteceu assim, assim, assado, eu fui enganado, né? Me ofereceu uma casa e quando eu cheguei lá não existia casa e a pessoa levou meu dinheiro. Complicado. Então tem que tomar muito cuidado para quem você vai confiar, né? Tem que saber filtrar. A gente percebe muito, principalmente nos grupos, né? Que todo mundo, provavelmente você que está nos assistindo, você está lá participando de todos os grupos que vocês, né, fizeram. É ali que a gente vai. Só que você tem que saber filtrar. Você tem que assistir aquele que está lá falando bem, mas você tem que assistir aquele que está falando mal. E aí você vai fazer uma filtragem daquilo. Nem tão muito, nem tão pouco. Né? Para você ver ali os meios termos. Claro, cada um tem sua realidade. É aquilo que eu falo. Se você pega lá uma pessoa que sempre teve dificuldade no Brasil, a pessoa tinha dificuldade de trabalho, tinha que trabalhar de sol a sol, domingo a domingo, na chuva e tal. Aí essa pessoa chegou aqui, continua trabalhando no pesado, mas está ganhando relativamente um valor que dá para ela ter uma qualidade de vida, tá tendo ali um sustento, pode comer coisas que não podia. Essa pessoa só vai falar bem, essa pessoa vai estar extremamente feliz. Agora, presta atenção no que ela tá fazendo, qual é o trabalho dela aqui. É um trabalho pesado, é um trabalho braçal. Você tá disposto? Você já trabalhou com isso? Você tem que botar isso na sua cabeça, que você pode chegar aqui e não trabalhar na sua área, no seu escritório, engravatado no ar-condicionado. Você vai ter que ir para a obra. E aí, é aonde as coisas, muitas vezes, não dão certo. A pessoa chega naquela ilusão de que vai trabalhar na própria área, não consegue, não aguenta o rojão do trabalho pesado. É a famosa expectativa e realidade, né? Entendeu? E você chegando aqui como profissional, os seus materiais, para você adquirir, você trouxe, como foi essa questão? O básico do básico eu trouxe, né? Meu jogo de tesoura, minhas escovas. E você veio como turista. Né? A gente... É a maneira mais fácil, né? Já que o Mas país nos dá essa liberdade de chegar aqui para decidir. Não é errado, porque você tinha a opção de ficar até 6 meses aqui, né? E na verdade, assim, eu fiz uma preparação daquela forma, né? Eu não fechei todas as portas no Brasil e também eu trouxe tudo que eu precisaria. Eu tinha pouca coisa já, sempre fui uma pessoa que tive uma vida mais minimalista, então sempre acumulei poucas coisas. Minha vida se resume a 2 malas e sempre foi assim, né? Já tinha passado por vários processos de mudança, sair de um estado para outro, né? Então, nesse sentido, para mim foi tranquilo.
Então eu já trouxe tudo, né? Independente, mas Da sua decisão, da minha né? decisão. Mas assim, o que eu trouxe, imagina que se eu tivesse vindo para a Europa fazer umas um clientes. curso, eu teria que ter trazido minhas tesouras, né? Sim. Então eu trouxe todo o meu material básico que eu sempre levei, mesmo quando eu viajava no Brasil, que eu ia visitar meus pais em Fortaleza, eu levava de novo, porque chegava lá e eu ia atender alguém, alguma cliente antiga e tal. Então, E na imigração, como foi? foi tranquilo, porque como eu disse, minha amiga me deu todo o caminho das pedras. Então, eu literalmente vim preparado. Com carta convite ou com... Não, eu vim com hospedagem, eu paguei hospedagem, eu fiz seguro viagem, Tudo direitinho. eu tinha o PB4, eu tinha dinheiro que comprovava o Período, né? período que eu coloquei que eu iria ficar. Então, e ainda assim, eu fiz algumas hospedagens pelo Booking sem fazer o pagamento. E ele ainda me questionou. Entendi. Ele disse, não, mas eu preciso do comprovante do pagamento. Entendi. Só que aí eu disse pra ele, não, mas o que me salvou... Era o que estava pago. eu tinha pago algumas, né? E de verdade, a gente não sabia onde a gente iria continuar. Então eu coloquei, e realmente eu fiz uma viagem, que nem no Ano Novo eu fui conhecer a Serra da Estrela. Já tinha fechado o hotel lá no Brasil, então paguei, tal. Então eu tinha realmente hospedagens em lugares diferentes, algumas pagas, algumas só agendada, porque a gente tem essa opção. Sim, com certeza. Né? Então, se realmente você vem como turista, você quer conhecer várias cidades, não necessariamente que você já sabe onde você vai ficar em todas essas cidades. Você pode deixar meio certo, Isso. né? Aí o que me salvou foi, claro, a minha reserva financeira, que para uma mudança de país foi pouca, mas para uma viagem no período que, na verdade, a minha passagem dava 29 dias entre a minha vinda e a minha possível volta. Então, para 29 dias de férias, o que Você precisou o que eu comprovar. argumentei é pelo valor de euro que eu trouxe. Sim. Entendeu? Mas quase que ele ainda ficou ali um tempo questionando. Que muita gente fala isso, né? Ah, vai lá e coloca no Booking e quando chegar você cancela. Tem que ter Mas muito é cuidado arriscado. com isso, é Eu arriscado. também vim com Eu acho assim que tudo você pago. precisa fazer as Fechar coisas as brechas, né, Renato? Pra não dar motivo. fazer direito. Ah, você tem a carta convite? Beleza. Não tem? Faça uma programação. Este custo da hospedagem, coloque na sua caderneta lá, nas suas finanças. Né? Já coloca esse como um custo obrigacional da sua mudança. Sim. Né? E principalmente nesse momento que está tudo bem complicado, a gente vê muitas histórias. Ah, a pessoa veio e colocou só 3 dias de hotel. Em 3 dias ele não conseguiu encontrar um quarto, não conseguiu encontrar uma casa, e aí tá lá desesperado depois, né? Então por isso que eu falo, a preparação, né? Você se importante. organizar, por isso que a gente fala, traga dinheiro. Cada pessoa vai ter um custo de vida, né? Você vai ver vários vídeos aí, o custo de vida de uma pessoa solteira, Varia. o custo de vida e tal. Então, você tem que pegar mais ou menos essas referências, e eu costumo dizer o seguinte, no mínimo, de 6 a 8 meses mínimo deste valor para você trazer. Né? E às vezes ainda é pouco, porque dependendo do lugar que você vai alugar, o pessoal tá pedindo no mínimo 6 E os calções, imprevistos, né? E os não avisam, né, para acontecer. avisam, Às vezes né? acontece Então, de você é ser necessário. surpreendido nesse Claro, período. você vai escutar histórias de gente que chegou aqui com 100 euros e deu certo. Da mesma forma que você vai encontrar gente que chegou aqui com 10 mil e não deu certo. Entendeu? Que dica você daria para quem quer imigrar, principalmente quem trabalha na nossa área, né? Que o canal é bem voltado para profissionais da área da beleza. Que dica você daria para quem está planejando vir para cá?
se capacite, né? Principalmente, que você já seja um profissional com um gabarito, né? Que tenha qualidade no seu trabalho. Se você puder estudar outras áreas, né? Por mais que você seja especializado em alguma coisa, que nem, eu sou design de sobrancelha. Se você já puder fazer um curso de unha, faça, pelo menos para que você tenha o conhecimento. Porque aqui, o que eu percebo tem a demanda é muito menor de clientes. Então, não tem cliente em proporção, né? No Brasil, que é aquilo que eu falo, que a minha dificuldade inicial é o quê? Como eu sou muito segmentado, né? Então, a dica que eu dou é essa, se você puder se capacitar mais, né? Ter mais conhecimento. Abrir esse leque, né? E ao mesmo tempo também, dependendo da sua realidade, né? Que nem no meu caso, eu tive o luxo de poder realmente me determinar e dizer, não, vou trabalhar na minha área, mas os meus primeiros meses foi extremamente difícil, né? Teve o primeiro mês, o segundo mês, eu não alcancei nem o valor mínimo, entendeu? Isso aqui foi é quando importante eu a gente precisei falar aqui, né? gastar a minha reserva, né? Eu fiz uma escolha de trabalhar no salão somente por comissão, né? Então, mas os primeiros... Como imagina que você mora em Santos e aí você resolveu ir morar em São Paulo. Suas clientes de Santos não vão em São Paulo. Verdade. Você vai ter que literalmente começar do zero, fazer clientela. Então, você precisa ter uma reserva financeira e um planejamento. Vamos levar o quê? Digamos que leve de 3 a 6 meses para eu me estabilizar profissionalmente. Eu preciso ter dinheiro para eu sobreviver aquele período até refazer a clientela. Então, é a mesma coisa. Eu vim para cá, não interessa... Claro, a gente vem com um certo know-how, principalmente a nossa capacidade, mas queira ou não, a gente é mais um. E até você mostrar o seu trabalho, ter oportunidade, leva um tempo. Tem coisas que só o tempo, né? Só o tempo. Isso que a gente veio preparado. Isso que eu vim preparado já sabendo. Uma das dicas foi da especialização que você deu. Isso. Quando a pessoa vem sem nenhum tipo de especialização, né? E ainda sem uma programação financeira, para esperar esse tempo, nem sempre ela consegue, né? É complicado. E eu acho assim, a especialização ela é extremamente importante para qualquer área que a pessoa se determine a trabalhar. É verdade. Né? Isso é fundamental. Então, claro, o nosso público maior que está nos assistindo talvez colegas de profissão, mas talvez tem muita gente que aproveita o conteúdo, né, pelas informações e tal. Então, aquilo que eu costumo dizer, os trabalhos manuais aqui é o que tem mais oportunidades, né? Então, se você trabalha na área da construção, trabalha na área de metalúrgica, né? São coisas que, se você tem essa capacidade, é onde tem oportunidades. Procura. Né? Mas é bem maçante também, né? É pesado, mas então se capacite, né? Então, uma das dicas é capacitação. Capacitação para qualquer coisa e estar preparado. Claro, teve... por isso que eu falo, às vezes a gente vê o glamour, né? Hoje eu posso dizer, graças a Deus, depois de 8 meses de trabalho, 7, já estou entrando, estamos no 8º mês que eu estou trabalhando. Já completei 7, efetivamente. Em 7 meses, agora que as coisas estão chegando numa estabilidade. Nos meus primeiros meses foi extremamente difícil. Isso que eu vim com valor mais ou menos e que ainda... Sem compromisso com filho, eu não tenho família, filho, né? Eu estava dividindo ainda com mais 2 pessoas, então, né, para mim, e mesmo assim foi extremamente difícil, teve de momentos de eu pensar, vou precisar encontrar um trabalho, um part-time, né? Não precisei, mas teve esse momento. Imagina se você tá vindo, né,
casado, com filho, você vai precisar colocar o arroz e feijão das suas crianças, né? Então se prepare. Fora a especialização, a preparação financeira é importante. A preparação, o psicológico aliado ao financeiro. Não adianta você vir preparado psicologicamente porque é assim, a gente se prepara dentro da realidade do otimismo. Mas muitas vezes a realidade ainda ela é uma expectativa mais baixa. Por mais que você diga, não, eu sei que vai ser difícil, eu sei que as coisas não vão acontecer, mas às vezes você bota na cabeça assim, vai ser de 3 a 6 meses para eu me estabilizar. Tem pessoas que conseguem antes, mas tem pessoas que não. Não dá pra contar, né? E aí, se né? você não tem aquela preparação, você vai passar dificuldade, né? Então, é isso que eu falo. Do mesmo jeito que eu já vi, teve casos, recente até, de família que a pessoa veio com dinheiro, certo? Então, ela não teve dificuldade, ela precisou dar 8 calções, e olha que cada aluguel caro, você chegar lá e dar 8, né? Ela converteu de real para euro. Então, ela veio com dinheiro. Veio mesmo. Só que não se adaptou. Não conseguiu ficar longe da família. É outra coisa, já aproveitando que a gente está falando, né? No meu caso, eu já fiz várias mudanças de vida com a própria família, eu e meus pais, e também sozinho. Então, quando eu voltei para São Paulo, meus pais ficaram em Fortaleza. Então, eu já estava acostumado a viver longe, a viver sozinho, tal. Se você é aquela pessoa que ainda mora colado na casa da sua mãe e do seu pai, que todo dia você vai lá almoçar, que todo domingo é sagrado, você tá lá na sua reunião de família, se você tem esse apego físico, muita gente volta por conta disso. É aí que eu falo, é a preparação psicológica. Você tá preparado psicologicamente para se desprender desta forma? Aí é por isso que eu falo, então faça só uma experiência, faz assim, ao invés de você atravessar o Atlântico a primeira vez, se você é muito colado com a família, vai passar uma temporada no bairro vizinho, na cidade vizinha. Será que você vai aguentar ficar longe dessas pessoas que são importantes para você? Porque a gente vai sentir falta. E isso realmente até para mim, que sou uma pessoa desprendida, não quer dizer que eu sou insensível, mas eu sou desprendido. Eu sofro, eu sinto. Imagina para quem é. E isso talvez seja uma porque o que acontece? Tudo que afetar o seu psicológico vai afetar a sua continuidade na sua luta. Reflete, né? Às vezes você vem e você vai precisar trabalhar no braçal, fazer alguma coisa, porque você precisa botar o dinheiro, o arroz com feijão na mesa. Mas se você fica com aquela, poxa, minha família, isso, aquilo, você perde a motivação de fazer o que for preciso. Sim. E aí você regride, volta para trás. Entendeu? E passa dificuldade. E é isso que a gente não quer. A gente não quer que as pessoas venham para cá para passar dificuldade. Conta um pouquinho agora aos seus olhos quais são as principais diferenças em relação ao público português. Você tinha me dito em uma das nossas conversas que 90% das suas clientes são brasileiras, isso, né? Mas em relação, assim, a cabelo, a penteado, que eles chamam aqui de apanhado, né? a cor. Isso. Quais são os gostos, assim, das portuguesas? Qual é a diferença de uma cliente portuguesa e brasileira em relação ao... Agora vamos focar no nosso trabalho, né? A grande primeira diferença é o quê? O nosso público, as brasileiras em si, né? Quando eu falo do nosso público no Brasil, você atuando como cabeleireiro no Brasil, a gente percebe que a gente se preocupa mais com o nosso cuidado, né? Com cabelo, pele, maquiagem, roupa, tudo o que remete à nossa imagem, a gente tem uma preocupação maior. O público português, conversando com outros profissionais que já estão aqui há mais tempo, realmente eles estão
evoluindo mais nesse sentido, eles estão se cuidando mais, mas ainda assim, na minha percepção, é um hábito menor do que o nosso como povo, como sociedade, né? Sociedade brasileira tem esse cuidado a mais. E a forma, muitas vezes, elas gostam, porque aí vem a diferença de etnias também, né? Sim. Nosso país é um país muito de miscigenação. mistura, Nós temos diversos tipos, né, de texturas de cabelo, onde se predomina mais os cabelos de fios médio a grossos, com bastante, né, volume, mais ondulações. Nós Sim. temos todos os cabelos no Brasil, do mais liso, fino e pouco, para o mais crespo e de muito volume, Sim. né? Então, muitas vezes os profissionais estão mais acostumados a fazer processos de lisos sem volume. Aqui, em sua maioria, elas têm menos cabelos, texturas mais finas e elas gostam dos cabelos com mais volume, né? Questão de cor é uma percepção, tá? Então, quando a gente fala assim, a gente não está falando mal ou falando bem. Nós estamos mostrando as diferenças. Sim. E tanto os profissionais e principalmente as clientes, porque as clientes elas refletem muito o gosto, aquilo que o profissional oferece para ela, né? Então, realmente, eu ainda percebo que parece que eles ainda estão nos anos 90, em termos de cor, de corte, estilos de finalizações, né? Aquelas blocos, né, de cor, uns tons mais quentes, que não quer dizer que não seja bonito, mas que em muitos casos a gente percebe que é uma cor que ficou no meio do caminho. Então você vê cabelos mais dourados, né? acobreados, que muitas vezes, não que eu, por exemplo, meu trabalho, os loiros, a gente tem que analisar o tom de pele, o visagismo, o que a raiz natural. Então, quando quem tiver oportunidade de ver meus trabalhos, vão perceber que não é sempre a mesma cor, né? Minhas clientes não são todas o loiro ao extremo lá no 10 platinado. Não, tem uma variação de dourados, cobres, né, morenos iluminados e tal. Mas cada cliente vai casar melhor, né? Vai vestir melhor aquela cor. Mas eu percebo que tem muitas que precisaria de mais contraste, ter mais naturalidade de raiz, né? Então você ainda percebe aqueles cabelos mais o loiro mais dourado. Quase que tem alguns trabalhos que parece que a cliente fez em casa, sabe? Que a descoloração não alcançou o tom e tirou naquilo mesmo. Então, é bem padronizado, né? Isso. Então, cabelos que foram usados anos atrás, né? Então, nesse sentido, e aí é uma vantagem nossa que algumas delas, né, das portuguesas, estão começando a entender a nossa filosofia de trabalho e a aceitar essas nossas sugestões e vestir um cabelo com as nossas técnicas. Mas não necessariamente que muitas vezes elas gostam daquele cabelo que elas estão usando, aquelas mechas marcadas. Eu já passei por situação que a cliente queria, e eu olhava e eu dizia, mas sabe quando você não se sente bem fazendo um trabalho porque para você aquilo visualmente não é bonito, mas era aquilo que ela queria. Entendi. Entendeu? Então você tem essa dificuldade. Tem que respeitar. Mostrar o seu ponto de vista como colorimetrista e visagista, mas também respeitar a vontade da cliente. No meu caso, que eu sou muito grato, é porque uma média aí de uns 90% da nossa clientela é brasileira. Então, elas já buscam o nosso trabalho por conta da forma como a gente faz, né? Elas já estão acostumadas, elas já buscam aquele resultado, né? Mas eu confesso, e olha que eu sou uma pessoa extremamente adaptável, eu já vim pensando nisso, um dos meus
planos de vida é ter oportunidade de atender em outros países para conhecer a cultura de cada povo, de entender como que elas querem o cabelo. Então, eu me predisponho a buscar, a fazer daquela forma que ela quer, e mesmo sendo assim, totalmente desprendido e aberto ao novo, eu ainda tenho dificuldade de reproduzir a cor exatamente se ela vem com uma exigência. Eu quero a minha cor assim, eu quero o meu cabelo assim. Eu ainda tenho certas dificuldades de fazer exatamente como elas querem. Imagina se você é aquele profissional quadrado, fechado, que não tá aberto, que não tá... Não, quer impor a forma de trabalhar. Às vezes não é humilde pra... Isso, você né? pode... Tem que ter isso Aqui você também. vai ter que ter humildade de reaprender a fazer o básico, que é uma escova. Como eu. Às vezes até lavar o cabelo. A brasileira gosta que a gente, né, faz aquela massagem, aquela pressão, e a gente já tá no automático. Eu já tô no automático, eu já trabalho assim. Vai ter delas que vai pedir para, olha, você tá... A magoar. Por favor, mas... Está a magoar. E aí você olha assim, isso aqui não vai lavar direito, né? Mas aí você tem que se adaptar. Se você se predispôs a vir para atender esse público, você vai até você conseguir introduzir a sua metodologia de trabalho, que ela entenda que realmente a sua metodologia vai trazer um resultado melhor, você vai precisar se adaptar à forma como elas querem. Você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro. Isso tem a ver com o que você falou, né? Sobre um dos requisitos principais, que é o conhecimento. Porque quando você vem preparado profissionalmente, com especializações, que você estudou a sua área, você acaba transmitindo essa confiança para cliente. Então, exatamente. Muita cliente chega e fala, o que você acha? Quer ouvir a nossa opinião, né? Sim. Isso é muito importante. Falando sobre... Desculpa, pode falar. Assim, mas apesar da a maior parte da nossa clientela ser brasileira, a clientela portuguesa que a gente tem, graças a Deus, são pessoas maravilhosas, são pessoas de um alto astral, gosta de conversar e... Claro, algumas eu ainda tenho dificuldade de fazer o cabelo da forma como ela quer. Mas muitas já se adaptaram à nossa forma de trabalhar, elas gostam do nosso trabalho. É assim, a nossa vida aqui, ela não é fácil, tá? Mas uma coisa assim que é motivo de orgulho é que muitas vezes eu percebo que fora do Brasil... A nossa profissão, ela é mais reconhecida, mais bem vista, tem uma função social e dos nossos resultados muito mais valorizados por eles do que no próprio Brasil. Eu também percebo isso. Eu que trabalho já há muitos anos na parte educacional... Se tinha uma coisa que me doía, mas me doía no fundo do coração, no fundo da minha alma, era estar num curso ou em qualquer outra conversa com um profissional, e um profissional da área da beleza virar para mim e falar assim, nunca gostei de estudar, eu vi que não ia dar nada na vida, aí fui ser cabeleireiro. Isso me magoa profundamente, porque é um menosprezo, é como se a gente precisa estudar muito. Fazer, né? Ser um cabeleireiro de responsabilidade, você precisa de estudar muito, se capacitar muito, né? Você vai estudar muitas vezes aquilo que você mais odeia, que é o quê? Química, matemática, colorimetria, né? Biologia, entendeu? Você tem que entender do funcionamento do organismo e tal. Então você vai ter que estudar muito mais do que muitas outras profissões. É verdade. Né? E em contrapartida, pelo que eu percebo, quando eu tive a oportunidade de conhecer uma escola, né, de cabeleireiro aqui, de conversar com alguns educadores daqui, a exigência dos cursos de formação de cabeleireiro aqui, eles pedem, às vezes, muito mais conteúdos mais aprofundados de saúde, da fisiologia, né? Agora, a nossa vantagem é que na hora da prática, a gente
tem uma desenvoltura, né? A gente sempre foi muito mais autodidata, né, e tal, mas em contrapartida, eu sempre pontuei uma coisa e sempre vou pontuar. Você precisa ter o conhecimento, você precisa estudar, Isso é você imprescindível. precisa se capacitar, né? Da Uhum. mesma forma que eu costumo dizer assim, teoria sem prática é demagogia. Você não pode querer ensinar algo que você não faz. Você não pode querer falar algo que você não pratica. Agora, a prática sem a teoria é loteria. É um tiro no escuro que você está dando. Você entendeu? Então, é extremamente importante que você se capacite. E aí, a outra grande questão é o quê? Quanto mais profissionais capacitados, sabendo do que estão fazendo, entregando um trabalho de excelência, mais reconhecido será A nossa esse profissão, trabalho, né? essa profissão e, consequentemente, a valorização de todos nós como, Essa classe da como área da classe, beleza, né? né? Que é uma coisa que é outro ponto que eu sinto muita falta e no Brasil eu já sentia e aqui também é uma desunião da nossa classe como profissional, sabe? A gente precisa reconhecer os bons profissionais, estar em contato com as pessoas. Eu acho que o conhecimento ele precisa ser passado, sabe? Eu ficava muito chateado, era uma coisa, sabe você trabalhar num lugar e aí você tá vendo o profissional trabalhar e ele ficar meio Tipo, que querendo escondendo, né? Não quer esconder, compartilhar o e conhecimento, né? também o contrário. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de você estar trabalhando e você olhar no espelho, e pelo espelho você vê as pessoas atrás, parece que elas estão desejando que você Mas faça não uma é merda, humilde também, né? né? De perguntar como é que você tá Entendeu? fazendo. Então eu acho que falta muito isso também, dessa Uhum. nossa união como classe, porque o que que eu penso? Se quanto mais um profissional ele é capacitado, mais ele vai gerar valor para aquele trabalho dele, mais reconhecimento ele vai ter. Em contrapartida, toda a nossa classe é valorizada, É verdade. né? Então, eu acho que falta muito disso para a Que- gente, essa união maior e querer ver todo mundo crescer, É né? verdade. Eu não preciso que você caia para eu levantar. Eu não preciso que você cometa erros para estragar o cabelo de alguém para essa pessoa ser minha cliente, Uhum. né? Então isso é uma dica que eu gostaria de passar para as pessoas, né? Principalmente num país que não é nosso, Sim, né? somente num país que não é Que às nosso, vezes né? acaba sendo injusta essa competição, né? E o Isso, profissional, às vezes, por falta de especialização, isso, acaba, né, prostituindo a profissão, é, cobrando um preço abaixo cobrando da um preço média, porque ele abaixo, não tem é, competências, é, ele se sujeita a competir através do valor, jogando o sim, valor lá embaixo, sim, e isso acaba é. desvalorizando a nossa O área. trabalho de todo mundo, né? Em relação ao atendimento, como é que eu posso me expressar? Em relação ao seu convívio, você veio com um certo receio das portuguesas? Porque a gente ouve muito, olha, português é muito direto, o preconceito e não sei o quê. Você já sofreu algum tipo de preconceito? É muito engraçado isso. Já foi maltratado? Porque eu Eu, cheguei um eu, pouco gra, eu, receosa. graças a Deus, não, né? Eu já tinha mais ou menos uma noção, né, de como era o comportamento das pessoas, por conversar com pessoas que já estavam aqui. É, Realmente, às vezes, no primeiro momento, ali naquela primeira semana, no primeiro mês que você começa a conviver, você realmente tem um choque porque são as diferenças. E é assim: nós estamos apontando as diferenças. Não estamos dizendo nem que um está certo, nem que o outro está errado e vice-versa. Sim, São realmente diferenças culturais, né? O que que eu percebo? Nós, como cultura brasileira, nós temos uma extrema dificuldade de falar não quero, não gosto. Isso não quer dizer que você está sendo arrogante, mal educado, pelo contrário, você está facilitando ali o caminho, né? Então, vamos, né, aquela coisa, vamos tomar um café? Vamos marcar, sabe aquela história de que vamos marcar e nunca marca nada?
ele vai simplesmente dizer, não, não vou, não posso, ou simplesmente, não vou porque eu não quero, né? E aí no atendimento é a mesma coisa. Você sugere que aquilo que eu falei, né? Às vezes ela vem com uma ideia fixa na cabeça, aquele é o cabelo que ela gosta, é o cabelo que ela quer, por mais que para nossa visão seja uma coisa ultrapassada, seja uma coisa feia, que não vai combinar com ela, mas é aquilo que ela quer, dentro daquilo que ela entende, Aquele padrão de daquilo que beleza. passaram para ela, daquilo que um outro profissional a indicou, aquilo é o padrão dela. E aí ela vai falar para você, não, mas eu quero assim. Eu gosto assim. Não, não quero do jeito que você tá me oferecendo. Eu quero desse jeito. Então, eles são muito diretos. Sim, sim, não é não. Gostei, gostei. Não gostei, não gostei. Né? Então, no primeiro momento, você tem aquele impacto. Mas, por outro lado, depois, com o passar do tempo, você vai entendendo, né, que realmente faz parte... No primeiro momento, parece que eles são mal educados, parece que são ignorantes... Depois você começa a perceber que realmente eles são daquela forma. E aí você passa a entender, Sim. né? E aceitar, né? Até porque nós que estamos, né, no país deles, então a gente tem que se adaptar. Não quer dizer que nós vamos seguir e nos tornar igual. Mas muitas coisas a gente vai percebendo. Poxa, realmente, né? Se eu tivesse falado não numa situação X... minha vida teria sido mais fácil, que não teria prolongado tanto desgaste depois. Então, Às vezes a gente tem que aprender a falar a gente não tem que como aprender a eles falar também. não como eles, porque facilita muito. E na verdade é um padrão meio que europeu, né? Quando eu tive a oportunidade de lá mesmo, né, em Leiria, atender pessoas de outros países e tal, e você percebe que geralmente realmente faz parte da cultura do europeu. Eles são mais direto, né? Só que o sinônimo de ser direto, na nossa visão, é de ser arrogante, de ser indelicado, né? Foi Mas que não. nem uma cliente estava falando sobre um atendimento médico, por exemplo, que ela foi, né? A filha passou mal e tal, e aí ela virou e disse, olha, você vai precisar fazer isso, isso e isso, e talvez vai precisar ir fazer uma cirurgia e tal. E é agora, vai. E sabe, tipo, puxa e vai e tal. Aí ela, nossa, sabe? Ai, porque a gente tá acostumado. Ô, cuticute, tão tadinha, tal. Dá aqui um abraço. Dá aqui um abraço e volta pra casa daqui 2 meses. Aí a pessoa morre em casa. É virose. Né? Ele não vai te avisar, mas se precisar, ele vai te jogar na mesa de cirurgia, vai te abrir, entendeu? Então, é uma diferença de sensibilidade nossa, não deles, né? Eles são diretos, eles querem resolver as coisas, né? Então, a gente tem que se adaptar. Não né? estou dizendo que eles estão certo, nem estou dizendo que eles estão errado, mas são diferenças que aí, para que a gente consiga viver de uma forma tranquila e conseguir ser feliz e se adaptar, a gente precisa, pelo menos, entender, né? Que nem é outra coisa, diferenças de palavras, né? Foi muito difícil. Cobram muito a gente, né? De falar de palavras e tal, não sei o quê. É assim, para evitar desgastes, se eu estou conversando com eles, né? Com os portugueses, eu procuro falar palavras para eles que eles compreendam. entendam. Mas na sua maioria eles entendem tudo que a gente fala, escutam nossas músicas, então tudo que... Eles consomem muito os nossos Tem alguns conteúdos. que quer, né? Você fala uma palavra ou outra, ele faz de conta que não entendeu. Tem casos que eu falo alguma coisa igual. Tem outras que eu convivo muito com brasileiro, né? Tô conversando com brasileiro, né? Eu falo o meu português. Eu vou numa repartição pública, tenho que falar algo específico, aí eu procuro falar na palavra específica para que ela entenda e resolva o meu problema, né? Mas se eu estou conversando no dia a dia, eu falo o meu dialeto lá da quebrada. Entendeu? Então, mas realmente tem bastante diferença, né? Então, assim, graças a Deus eu nunca passei por nenhuma situação desagradável. Pelo contrário, né? É muito legal porque a maioria das clientes que chegam lá, que são portuguesa, elas têm um interesse em conversar, em saber como são as coisas no Brasil.
Muitas já foram para o Brasil, já conhecem. Eu tenho alguns clientes, né, masculino também, que já foram no Brasil, que conhece, aí conversa e fala de onde foi. É muito engraçado. Às vezes você encontra um português que ele conhece muito mais o Brasil do que a gente não conseguia viajar, né? Não conseguia ir para um lado pro outro. O cara chega, não, conheço tal região, fui não sei aonde, tal e tal. E aí, você conhece lá? Não. Nunca fui. Entendeu? Então é legal. Eu, graças a Deus, tenho essa facilidade, né? E só que assim, eu convivo mais com portugueses no trabalho e algumas outros comércios que estão ali vizinho ao nosso prédio. Mas é como eu falei, meus amigos são brasileiros, que eu já vim, eles já estavam lá, e aí a maioria das clientes são brasileiras, aí você acaba... Eu tenho uma questão muito grande ainda com a culinária, é uma forma que eu tenho de estar próximo, né? Então, acho que assim, a culinária ela remete muito à infância, a momentos felizes. Então, uma forma de eu matar a saudade das pessoas comendo algo que eu gosto, né? Então, eu sempre vou atrás de uma feijoada, de uma coxinha, entendeu? Então, me aproxima muito. Então, naturalmente, eu acabo frequentando lugares, né, que tem comida brasileira, e geralmente são brasileiros que estão fazendo, tal, né, mas já gosto, experimento a comida portuguesa também, experimento os ambientes portugueses, gosto de conversar com eles, aprender, entender. Eu falo, nossa, eu costumo dizer assim também, meu atendimento, eu não consigo trabalhar rápido, fazer as coisas que e eu gosto de conversar, né? Então, às vezes, uma coisa que você faria em 15 minutos, você passa 1 hora, porque eu gosto daquela coisa, e a gente conversa, e eles são solistas, eles gostam de falar sobre a cultura deles, sobre o país deles, e ao mesmo tempo eles querem saber do nosso, então se torna uma troca ali, a gente aprende mesmo com eles, ele aprende com a gente, é uma coisa, voltando propriamente ao nosso trabalho, eu sou uma pessoa extremamente feliz e realizada no nosso trabalho. Né, que é outra coisa assim, que muitas vezes tem pessoas que ligam a chave profissional 8 horas da manhã, 5 horas da tarde ela quer desligar, né? Nossa, se uma pessoa ligar para mim 10 horas da noite, Renato, eu preciso cortar o cabelo, corto, porque para mim é um prazer, sabe? É fazer os processos e tal. A minha atividade profissional é uma coisa que para mim eu amo, sabe? Não encaro como um trabalho propriamente dito. Claro, eu faço com responsabilidade, porque é o meu sustento, eu quero ganhar dinheiro, preciso que tenha esse retorno financeiro, mas não com o peso, não né, com aquele da profissão, peso de eu preciso. Não, pelo contrário, sabe? Então, eu gosto do nosso trabalho. E nosso trabalho, a gente cuida de pessoas. A gente não cuida de cabelo. É verdade. Nós cuidamos de um cabelo que está numa pessoa. A autoestima, e a gente precisa entender. Então eu gosto de conversar. Claro que tem momentos que eu converso ou eu executo o trabalho. Eu preciso me concentrar. Então, dependendo do que eu estou fazendo, senão eu preciso literalmente. Às vezes eu estou cortando o cabelo, eu quero conversar, eu paro de cortar e converso. Por isso que meu atendimento. Mas eu gosto dessa troca, sabe? Dessa... né? Que nós somos tudo, né? Nós somos amigo, psicólogo, às vezes nós somos um ombro amigo. Verdade. Então eles querem falar sobre... tem aquele que vem para falar de futebol, tem aquele que vem para falar de música, e sabe? Muito gostoso essa troca também. O dia, ele nunca é igual. Por mais que você faça exatamente a mesma coisa todos os dias, ele nunca é igual. Porque cada pessoa naquele momento ela é única. É verdade. E às vezes você tem um momento com aquela pessoa hoje é de uma forma. Daqui uma semana ela volta, ela já tá no outro astral e já é outra coisa e é uma nova experiência. É muito bom, né? mesmo. Então, é o principal também, né? Eu acho que para exercer a nossa profissão, na verdade, para exercer qualquer profissão, né? Acho que você precisa ter amor, você precisa gostar do que você faz. Claro que na vida da gente nem sempre a gente consegue fazer o que a gente ama, mas se você puder fazer o que você ama, vai ser extremamente importante para a sua saúde, principalmente, mas você vai executar melhor qualquer processo que você for fazer. Se você está fazendo, você gosta de fazendo com amor,
vai ser melhor. Então, se você quer, ou se você já é da área da beleza, ou está entrando na área da beleza, faça com amor, né? Procura identificar dentro desse setor aquilo que você gosta mais de fazer, né? E se dedicar. Que é uma profissão muito bonita, é uma profissão muito importante. É verdade. Eu acho que a gente percebeu muito a importância da nossa profissão durante a pandemia, né? Quando a gente ficou sem poder trabalhar, por 2 motivos, né? A gente percebeu quantas famílias dependem do trabalho do profissional, cabeleireiro e cabeleireira, né? Uhum. Quantas mães de família sustentam a casa com seu salão. E para as pessoas, né? Para as clientes, nós como seres humanos, né? Aquele cuidado que a gente busca da imagem, autoestima, né? Então, o quão importante é a nossa profissão. Então, acho que ela deveria ser levada mais a sério, sabe? Ser mais profissional. Muitas vezes o que eu percebo é que falta profissionalismo nos nossos colegas. Encarar desta forma, sabe? Com responsabilidade. E aí entra tudo. Você ter um bom atendimento, você estudar, entender aquilo que você está fazendo, não precisar falar mal do colega para se engrandecer. Sim. Eu, por mais que eu chegue um cabelo que eu perceba algo errado, eu jamais falo, nossa, que cagada que o cabeleireiro aqui fez, sabe? Não, às vezes muitas clientes chegam reclamando, nossa, acabaram com o meu cabelo e tal. E às vezes você vai olhar, o trabalho, tecnicamente falando, está impecável, está perfeito. Talvez a única coisa é o quê? A cliente queria uma raiz mais fluida e está marcado. Mas não quer dizer que está mal feito, é uma técnica, né? Cliente queria corte curto, a pessoa ainda deixou um pouquinho mais longo. Não está errado, tecnicamente está perfeito. Muitas vezes não é aquilo que ela esperava. Então você não precisa menosprezar o trabalho, pelo contrário, eu falo, não, o trabalho tecnicamente está perfeito. Talvez não está na cor que você gostaria, não está no comprimento que você queria, às vezes no o erro caimento, foi a falta de comunicação. Foi a falta de comunicação, né? Então, mas eu falo, olha, tá de parabéns, o profissional executou muito bem feito. Mas talvez não está dentro daquilo que você queria, então vamos conversar melhor, vamos entender aquilo que você quer e executar dessa melhor forma, sabe? Né? Mas infelizmente a gente ainda vê, né, muitos profissionais precisando estar menosprezando o trabalho do outro, né? Pra sobressair, né? Às vezes você até se alegra, né? Quando vê um cabelo cortado errado ou manchado. Voltando um pouquinho, então, nessa parte financeira, que a gente acabou não explorando tanto, em relação à comissão, como você preferiu trabalhar? Você falou que tem algumas pessoas que trabalham com contrato e tem um salário fixo, e outras trabalham por comissão. Isso. Aos seus olhos, o que vale mais a pena? É assim, nesta parte, eu ainda carrego muitas questões, não só da nossa área, mas já faz muitos anos que eu já trabalho por produtividade, né? Faz muitos anos que eu não sei o que é uma carteira assinada, eu não sei o que é um salário fixo, muito tempo mesmo. Então, o que acontece? Depende. Quando você ganha por comissão, você tem a possibilidade de que o céu é o limite, é a sua capacidade de produção. Claro, tem que levar em consideração se você vai ter uma demanda de trabalho, se não tem, né? Às vezes você não tem o cliente suficiente no começo, vai ter uma certa dificuldade, tudo é conversado. Você pode chegar num valor de uma garantia fixa, né? O que eu percebo? As propostas que eu vi de salário fixo, tivemos alguns casos. Era um valor fixo nos primeiros meses e depois vinha para comissão. Outros, você trabalha na comissão, mas ela te garante um valor mínimo, que aí às vezes é um salário mínimo, às vezes é um valor específico, né? Tinha casos de ser na comissão,
mas ao mesmo tempo essa garantia mínima, que vou dar um exemplo, tá? Digamos que você tem lá um mínimo de 700. Este mês, em comissão, eu iria receber 500. A pessoa pagou 700. No outro mês, você ficou, então, meio que devendo 200. E aí faz essa compensação. Então, Entendi. Já vi desses casos. Em sua maioria, o que eu vejo é assim. Tem salão que prefere contratar o profissional para ganhar o salário. E aí tem lá não necessariamente que é um salário mínimo. Eu já vi profissionais que têm um salário fixo de 1.000, de 1.100, só que são profissionais que executam praticamente tudo. Nesses casos, por incrível que pareça, são profissionais que eu conheci, né? São profissionais portuguesas que trabalham em salão português e que estão no mesmo salão há muitos anos. E elas fazem tudo. Conversando, a gente entende que se fosse na comissão, elas ganhariam muito mais. Mas prefere a segurança de saber que todo mês vai ter aquilo, porque a nossa profissão ela é muito volátil. A gente tem um costume de trabalhar mês a mês, mas o certo é a gente fazer uma programação ano a ano, né? Você analisar os 3 primeiros meses, né? O semestre, porque às vezes um mês a gente sabe que naquela época do ano, aquele determinado mês, você vai ter um faturamento, no outro mês você vai... Se você não tem uma organização financeira, aí quem é desorganizado financeiramente prefere trabalhar com aquela coisa garantida, aquela coisa saber que aquela todo mês, né? Ele vai ter aquele valor. Então eu já vi de várias formas, mas basicamente as formas que eu mais vejo. A maioria dos salões portugueses, quando eu digo a maioria, não quer dizer todos. Tem as exceções. Em sua maioria, eles pagam fixo, mas em contrapartida, eles dão preferência pelo profissional que faz tudo, porque vai ter um faturamento maior. Né? Em sua maioria, os salões administrados por brasileiros, tanto eles quanto os profissionais têm a preferência de trabalhar na comissão. Aí o valor das comissões, eles têm uma variação, igual tinha no Brasil também. É assim, basicamente a nossa profissão é mais ou menos a mesma coisa. Tem aquelas questões fiscais, né, que a gente já tinha, que é o nosso caso, é o MEI, né? Então, para você que está vendo, que ainda não veio, que trabalha na área, cara, uma das melhores coisas que já fizeram por nós foi a lei do salão parceiro. Tanto para o dono do salão, quanto para o profissional cabeleireiro. Isso no Brasil, né? Isso no Brasil, deixando claro. Aqui tem essas questões fiscais que a gente tem que se adaptar. Mas quando a gente bota na ponta do lápis, fica meio que parecido. Mas não ultrapassando aquele valor de 13.500. É a mesma coisa, né? Do MEI também, né? O MEI, dependendo do faturamento, tem que mudar a categoria. É mais ou menos a mesma coisa. Agora, é assim, você vai ter as opções. Né? Vai ter salão que vai te oferecer o contrato. Tem pessoas que precisam de um contrato, também literalmente. Tem essa questão, né, então tudo vai depender de como está a sua vida. Putz, eu preciso de um contrato por conta dos meus documentos, por conta de algumas coisas. Vai ter a possibilidade, vai ter salão que vai te oferecer contrato. E as porcentagens? Qual é a média que você andou vendo por lá? Eu vejo de 30, 40, tem aquelas que é 50, mas você tem um material, 70 que você tem um material, tem a opção de aluguel de cadeira, é bem parecido como era no Brasil. No Brasil também eu via diversas formas, né? Tem lá, aí tem no do Brasil geralmente... A comissão é 50% e você fica com o produto, mas a gente tem as taxas. Então, na prática, ficava 40%, 45%. E você se responsabiliza pelo produto. Ou tem salão que tem o próprio estoque e te vende a fração do produto. Eu vejo bem parecido em muitos casos aqui. Entendi. Né? Então, varia muito. Entendi. Né? Mas só que não foge muito disso. Tá dentro dessas margens, né? Então, aqui tem qual é a grande diferença que eu percebo aqui? É essa possibilidade que os salões aqui
fazem de contratar a pessoa com contrato e um valor fixo. No Brasil já é raro. É raro. É né? verdade. Eu ainda encontrei profissionais bem antigos que tinham a carteira assinada no salão e tal. Acho que mais de 98% dos profissionais brasileiros no Brasil já é a lei do salão parceiro, todo mundo é meia na comissão. Né? Eu, particularmente, prefiro na comissão porque a gente tem a possibilidade de fazer o nosso movimento, Foi a minha nosso opção financeiro. Né? Mas, claro, depende, logo no começo, foi difícil para mim. Foi bem difícil. Né? Então, se eu sou um pai de família, talvez eu ia preferir, no primeiro momento, ter um fixo. Então, vai depender de como tá as condições da sua vida naquele momento. Mas o importante é que você tem essas opções, né? Você tem as possibilidades. Bom, tu saiu no meio da conversa assim, tu vai aparecer no vídeo. Mas aí ele, muitas vezes, vai botar sua fala, né? Câmera bem. A produção. Ele aparece. É só isso? Então, é duas coisas, né? Que tem gente que se acha injusto, que nem vocês são profissionais. Tem gente que é auxiliar e ganha igual vocês na comissão. Essa eu queria ver. Se você justo ou não. Mas aqui eu ainda não tive a oportunidade, eu não trabalho, não tenho auxiliar no salão. Não tem auxiliar, todo mundo é isso que eu tô falando. Não, mas ele não teve a oportunidade de experienciar eu isso. não tenho. Pra contar. Pergunta, eu trabalho assim, o que tu acha? Só opinião, só pra saber. Tá bom. Que rola muitas conversas lá no trabalho também. Mas como é? Não, então me explica mais ou menos como é pra eu ter mais ou menos entendimento. Pelo menos como é que lá no funciona salão lá? que eu trabalho, a pessoa tem uma capacitação só de fazer um brushing, lavar um cabelo, não tem salão. Certo. É só auxiliar, mas a empresa contrata como cabeleireiro e ganha a mesma coisa que os outros. No Brasil, geralmente o valor de pagamento vai, no caso, quando era fixo, o profissional era se bem que no Brasil não tem essa diferença. Tem, pô. Alguns lugares tinha Porque não tem contrato, o profissional... Não é contrato, é comissão, tô falando. Não é contrato, as comissões. Exemplo, a pessoa que era cabeleireira lá, exemplo, profissional, que auxiliar, não escova, não corta, só pra lavar. Ela ganhava 30%, a cabeleireira ganhava 40%, 50%, entendeu? Tinha essa variação. Mas assim, pelo que eu vi, tanto nos salões que eu trabalhei, quanto principalmente nos salões que eu dava treinamento, era assim, tinha auxiliar que era contratado pelo profissional, geralmente aquele profissional que tinha uma grande cartela de cliente, ele tinha uma equipe. Só que ele pagava muitas vezes só comissão, muitas vezes ele pagava fixo mais comissão, e geralmente tinha o salão, aí tinha os auxiliares que o salão contratava. Que nem o último salão que eu trabalhei, eles eram contratados com o salário mínimo, mas ainda ganhava comissão. E quem pagava essa comissão era o cabeleireiro. Eu acho que vai ficar um pouco ruim essa questão. Só que, mas assim, por que eu tô dando o exemplo que eu sei do Brasil? Aqui, de verdade, eu não sei como é os auxiliares, que eu não vi. Não é isso que eu tô falando. Então, eu nunca vi no salão. A pessoa que chega lá no salão, todo mundo ganha 50. Que você é profissional, educador e tal. Agora a pessoa que só escova o cabelo, não sabe nem cortar, ganha igual você. É isso que eu tô falando. Mas só que em compensação ela só vai fazer escova, né? Então aqui tem dessas que o pessoal reclama de um profissional para auxiliar, porque lá tinha auxiliar. Não, cabelo é só auxiliar. Entendeu? Acho que é melhor só fazer as considerações finais agora mesmo. Não, mas se quiser a gente... Mas é porque realmente... É porque ele não vai ter muita experiência pra contar, né? O problema é esse. Eu não vou ter a experiência do Brasil. Não vou ter experiência aqui sobre isso. Entendeu? O pessoal comenta muito lá no trabalho. Tipo, um barbeiro que chega, não tem a pegada. E aí o outro que tá um tempão, trabalha 20 anos, ganha a mesma coisa um cara que tipo, faz uma cagada, o outro tem que arrumar. Bom, tu arrumou ali, né? Tá. Então, Renata, eu gostaria de primeiramente agradecer, né, sua visita. Foi um prazer enorme, eu que agradeço. Foi muito bom poder compartilhar a sua história, seu ponto de vista, um pouquinho do que você tem vivenciado nesses 9 meses, de uma maneira verdadeira, né? Sim. Natural, sem aqui querer dizer que tudo é um mar de rosas, pelo mas contrário, por outro lado também positivos, né? Contando o lado bom da maneira que é e tem sido, né? Sem nenhum sensacionalismo. E deixar aí com você mais uma vez a palavra com
considerações finais. Mais uma vez eu agradeço vocês pelo convite, pela parceria, pela amizade. Tá aqui, dá um oi aí, produção. Aparece aí, produção. Né? Eu acho que é extremamente importante para nós, né, profissionais, ter essa coletividade, ter esse contato, esses pensamentos, né, da gente ter projetos para frente, né, que a gente tem, né? Quem sabe mais na frente a gente conta as novidades, mas para a gente crescer junto, né, como profissional, como ser humano, né, desenvolver uma amizade, principalmente quando a gente sai do país, a gente sai de perto das nossas, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Eu acho que as histórias parecidas e as energias parecidas, elas se aproximam, né, e é extremamente importante a gente fazer esses laços, né? Então, eu sou muito grato. Primeiramente, agradecer publicamente todo o carinho que você sempre teve, desde a primeira mensagem que eu mandei, provavelmente lá em outubro do ano passado. Eu vim em dezembro, né? Então, desde dessa época que a gente já conversa, que você já me deu dicas e tal, e é extremamente importante. Eu acabei falando mais com ela por conta de ser cabeleireira. Né? Se eu fosse barbeiro, teria, né? Mas a gente sempre divide assim, os nichos. Entendeu? Então, primeiramente, né, agradecer isso, a oportunidade. Eu espero que a mensagem que a gente esteja passando com esse nosso bate-papo é que nem tudo é um mar de rosas, mas realmente existem os caminhos, existem as possibilidades, né? Desde que você tenha perseverança, que você realmente esteja apto a precisar mudar ali certos caminhos, talvez, né? Esteja aberto ao novo, mas principalmente se preparem psicologicamente e financeiramente, né? Não arrisquem, sabe? Assim, não faça de qualquer jeito, porque queira ou não, é uma vida, né? Em sua maioria é vida de famílias, né? É verdade. Pais, mães, filhos, né? Quem é solteiro já não é fácil, né? Imagina para quem tem uma estrutura, para quem tem família, para quem tem pessoas que dependem delas, né? Mas é possível, né? Com responsabilidade, com planejamento, é sim extremamente possível, né? Se capacitem, pesquisem profissões, saiam da caixa. Nós tivemos a bênção divina de conseguir exercer nossa profissão, mas um outro grande detalhe, se a gente, no mínimo, não fosse pelo menos razoavelmente bom naquilo que a gente faz, também não teria dado certo. É verdade. Porque mesmo a gente vindo com uma bagagem, com experiência, né? Eu ainda me sinto um bebê na profissão, e são 9 anos de profissão, né? Carreira, e mesmo assim a gente tem dificuldade. Imagina para quem está querendo começar na profissão e ainda mudar de país. Então se prepare, né? Para que você seja realmente um profissional e, além de executar bem os trabalhos, mas que consiga também ter o básico de uma qualidade de vida, né? Para que você não jogue fora seus sonhos, não precise voltar, né? Não passe dificuldade. Que o que mais me dói é ver pessoas vindo e passando dificuldade, né? Então, acho que a mensagem maior é essa. É o planejamento. Acho que talvez a conversa deu para mostrar que nem tudo são flores, mas é possível, né? E mais uma vez foi um enorme prazer estar com vocês. Imagina. A gente que agradece. Obrigada mais uma vez. Mais uma vez. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Nosso. Quero deixar também aqui as redes sociais do Renato para vocês seguirem ele lá no Instagram. Tamo aí, e aguardem novidades. Estamos à disposição. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.